Bom dia, crianças. Estamos aqui para mais uma escola dominical. Espero que vocês tenham tido uma ótima semana. Então vamos lá. Para começar, para dar início, vamos fazer uma oração, né? Pedir para Deus nos dar sabedoria, né? Para entender a nossa lição de hoje, né? Nos dar sabedoria para aprender um pouco mais de Deus. Então vamos lá. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por mais um dia e eu venho te pedir, Pai, que venha estar com cada criança, sem estar comigo, nos dando sabedoria, nos dando capacidade para entender a tua palavra. Esteja conosco, Pai, nos guarde, nos ampare, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, crianças. Vamos começar relembrando vocês a respeito da nossa última aula, não de Josafá, mas a respeito de 1 Reis 22, de 1 a 12, que foi dada por mim. A Cristina, semana passada, deu a respeito do rei Josafá, né? E hoje eu vou dar continuidade do 1 Reis 22, de 13 a 28, né? Vou dar continuidade a esse texto. Eu só queria relembrar um pouquinho a você, do texto de 22, de 1 a 12, que foi a aliança entre Josafá e, de Judá e Acabe. Então, eu acho que vocês ainda lembram da história, assim, eu espero, né, para eu poder dar continuidade, vocês precisam lembrar da história, né, de 1 Reis 22, de 1 a 12. Que fala que é sobre a aliança entre Josafá e Acabe. Que Josafá desceu, né, para ter um encontro com o rei Acabe, e ali ele pede para ele ir descer com ele na guerra, porque ele gostaria de tomar de novo Ramote de Gileade, que pertence a Israel. E ele faz essa proposta para o rei Josafá, né, que é um rei temente a Deus, como vocês já aprenderam semana passada. E Josafá concorda em descer com ele. Mas Josafá, sendo um homem temente a Deus, ele pede para o rei Acabe que consultasse a Deus primeiro, antes de descer para a guerra. Então, o que o rei Acabe fez? Ele mandou chamar os 400 profetas, né? Eu até marquei aqui, não sei se vocês lembram. Então, ele pediu para chamar os 400 profetas. E aí, o painel está aqui, né? Eu coloquei aqui os 400 profetas, né? Que o rei Acabe, aquele lá é o rei Acabe, e aqui de azul é o rei Josafá. Então, os profetas começaram a profetizar, dizendo que ele poderia ir, né? Para a guerra, para a batalha, que o Senhor daria a cidade de Ramote de Gileade nas mãos do rei. Mas o rei Josafá, sendo um homem temente a Deus, ele achou um pouco estranho, né? E ele percebeu que os 400 profetas, na realidade, eles faziam somente a vontade do rei Acabe. Na realidade, eles não falavam da parte de Deus, eles só falavam a vontade do rei Acabe. Então ele pergunta mais uma vez se existe, né, ainda algum profeta de Deus. Então o rei Acabe fala que existe um, né, que é o profeta Micaías. Então ele pede para chamar o profeta Micaías, mas ele já deixa claro pro rei Josafá que ele só fala o mal, ele não fala o bem do profeta Acabe, né? Na realidade, ele não fala o mal, ele fala a verdade, aquilo que Deus mandava ele falar, ele falava. Então, o rei Acabe é que levava achando que era o mal, mas Deus estava falando para ele aquilo que ele teria que fazer. Mas todo mundo sabe, né, como vocês já sabem, que o rei Acabe foi um rei muito mau, né? Ele só fez coisas erradas, ele nunca obedeceu aquilo que Deus mandava, né, ordenava ele fazer. Então ele sempre pendeu para o lado do mal, como eu já disse também, nunca para o lado do bem. Então ele manda chamar o profeta Micaías.
Então agora nós vamos entrar, né, na parte do segundo 1 Reis 22, de 13 a 22. Então, deixa eu mostrar aqui de novo. 1 Reis 22, de 13 a 28, né? Então vamos começar lá, vamos fazer a leitura. Eu só queria relembrar um pouquinho aqui o versículo da outra lição, que era esse daqui. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Salmo 40, versículo 8. Então, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Salmo 40, versículo 8. Foi o outro versículo, né, que era para decorar, né, a respeito da outra lição. Então, vamos lá. Deixa eu colocar essa Bíblia aqui, que eu acho que eu vou ler por ela. Então, vamos lá. A palavra do profeta de Deus, o profeta Micaías. Então, aqui eu acrescentei no painel, ups, os profetas estão caindo aqui. Deixa eu só pôr o profeta aqui. Eles estão caindo. O profeta Micaías chegaram, eles começaram a cair. Então eu só acrescentei no painel o profeta Micaías, né, que é o de vermelho aqui e de barba. A maioria deles tem barba, mas então o de vermelho aqui seria o profeta Micaías, né? Então vamos lá. Enquanto isso, o mensageiro que fora chamar Micaías lhe sugeriu. Então o rei tinha falado para ir lá buscar, então alguém foi buscar o profeta Micaías. Então ele voltou com Micaías, mas ele falou para Micaías assim: enquanto isso, o mensageiro que fora chamado Micaías lhe sugeriu: os profetas estão unânimes, quer dizer, eles estão todos falando a mesma coisa, né? O que eles estão falando? Estão falando que o rei Acabe poderia descer e guerrear para conquistar a cidade. Então eles dão um toque nele, né? Eles falam para ele: olha, todos os profetas estão falando a mesma coisa, né? São unânimes em afirmar o prognóstico favorável ao rei. Procura, portanto, falar o que eles e predizer o sucesso do rei de sua companhia. Quer dizer, ele falou para ele que era para ele falar aquilo que o rei queria ouvir, né? O rei Acabe. Então, o que ele queria ouvir é que ele poderia descer e que ele seria bem sucedido, né? Que ele ganharia a guerra. Mas olha só o que o profeta Micaías respondeu. Entretanto, Micaías contestou: tão certo quanto vive Deus, juro por seu nome, que falarei apenas o que Deus, o Senhor, me ordenar. Então, ele era um profeta temente a Deus. Ele ouvia realmente a voz do Senhor e ele obedecia. Ele era um profeta fiel. Ele era um profeta que obedecia a Deus, né? Ele não media as consequências daquilo que poderia acontecer com ele, mas ele falava a verdade. Então ele fala aqui que tão certo quanto vive, né, o Senhor, que ele só iria falar aquilo que Deus colocasse na boca dele, aquilo que Deus ordenou ele a falar. Quando chegou à presença do rei, esse lhe indagou. Então, quando o Micaías chegou onde estavam os 400 profetas e os dois reis, Josafá e Acabe, o rei indagou o profeta Micaías. Então, quando chegou à presença do rei, este lhe indagou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Foi a pergunta que ele tinha feito para os 400 profetas e os 400 profetas tinham respondido que sim. Então, olha só. Ao que prontamente ele respondeu: ataca e serás bem-sucedido, quando o Senhor a entregará nas mãos do rei. Então, o que aconteceu aqui? Ele foi debochado aqui, né? Ele estava zombando do rei Acabe, né? Porque na realidade ele sabia que o rei Acabe não iria dar ouvidos às palavras que ele iria falar. Então ele zombou
né? Ele foi sarcástico. Então ele diz que ele poderia ir. Ele poderia ir, que o Senhor daria, né, entregaria a cidade na mão do rei. Mas o rei, conhecendo o profeta Micaías muito bem, ele sabia que ele estava sendo sarcástico, ele estava zombando dele, né? Então ele fala, diante disso o rei lhe questionou: quantas vezes terei que te fazer jurar que não me falarás senão a verdade em nome do Senhor? Então Acabe sabia, né? Ele conhecia o profeta Micaías. Então ele sabia que o profeta Micaías estava zombando dele, né? Porque todos os profetas disseram a mesma coisa, que ele poderia ir, que ele receberia, que ele ganharia a guerra, que ele ia restaurar, né, ter de volta aquela cidade. Então ele vê que o profeta estava zombando dele. Então ele fala que quantas vezes terei que te fazer jurar que não falarás senão a verdade no nome do Senhor. Então o profeta declarou. Então aqui eu fiz, deixa eu mostrar para eu poder continuar na leitura. Então aqui eu fiz, como diz o texto, vamos lá. Vi todo Israel disperso por muitas colinas, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm senhor. Volte, cada um em paz para a sua casa. Então aqui eu fiz, né, as ovelhas, não sei se dá para ver muito bem. Então eu fiz as ovelhas, né, no campo. E o que ele está querendo dizer é que o povo de Israel, o exército de Israel, estava sendo como ovelhas que não têm pastor. Né? O rebanho, quando não tem pastor, ele anda ali e aqui, né? Não sabem para onde vão, né? O que fazer, porque são ovelhas, não é? E ele considerou o povo de Israel, o exército, como ovelhas que não têm pastor. Então o que ele estava querendo dizer é que o povo de Israel, aqueles que iriam subir, né, para guerrear, eles seriam um povo sem rei, né? Ele estava considerando o povo de Israel como um povo sem rei, porque Acabe não era um rei realmente da parte de Deus, né? Ele só fazia aquilo que não era a vontade de Deus, né? E então ele considerou que Israel era um povo que não tinha rei, como rebanho sem pastor, né? Então ele fala: estes não têm senhor, volte cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel afirmou a Josafá: então não te adiantei que ele não profetizaria o bem a meu respeito, mas somente o mal. Então lá no outro texto, né, quando ele fala para Josafá que ele tem mais um rei, então ele fala, né, ele já tinha falado que ele ia profetizar mal, e ele profetizou. Então ele falou que o povo de Israel era como um rebanho sem pastor, né? Seria um rebanho, um exército sem rei. Então ele fala que, né, ele fala para Josafá: eu te avisei, né? Eu te falei que ele iria falar assim, ele ia ir contra, né? Ele ia falar o mal contra mim. Mas aí Micaías acrescentou, né? Micaías continuou na sua profecia. Então eu fiz aqui, né? O meu amigo Marcos fez o outro desenho, né? Da outra visão que Micaías teve. Então Micaías teve a visão das ovelhas, né? Que o povo de Israel era um povo sem pastor, um povo sem rei, né? Por não ter ouvido a palavra do Senhor. E Micaías acrescentou. Então essa é a segunda visão. Ouve a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo Israel, e todo o exército celestial em pé junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Então aqui, vou explicar aqui, como nós não vemos, né, Deus,
né? Ele não tem corpo. Então o Marcos fez um trono, e aqui seria o Deus, né? Assentado no trono. E aqui são os anjos, né? Eles estavam em uma reunião, né? Deus convocou eles para essa reunião para falar, né, a respeito de Acabe. Né? Então aqui fala, e Micaías acrescentou, ouve a palavra do Senhor, vi o Senhor assentado no seu trono e todo o exército celestial em pé junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Então o Senhor indagou, quem enganará Acabe, a fim de que ataque Ramote-Gileade e encontre a morte lá. E alguns anjos davam uma interpretação, mas outros sugeriam ideias diferentes. Aqui é um texto meio que complicado. Mas aqui diz que Deus estava conversando com os anjos, né, indagando os anjos, né, que Acabe deveria ser enganado, né, porque, como eu já disse, Acabe foi uma pessoa muito ruim, né, ele nunca fez a vontade de Deus. Todas as profecias, tudo que foi falado, ele sempre foi contra. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, não é? Então, Deus deu oportunidade para Acabe mudar. Quantas vezes Deus deu oportunidade para Acabe para mudar a situação dele? Mas ele nunca mudou. Ele sempre foi um rei ruim, sempre foi um rei que pendeu para o mal. Então, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Quando nós não nos voltamos para aquilo que das coisas ruins, dos pecados que cometemos, se nós não confessar os nossos pecados, se nós não nos derramar diante de Deus, né? O salário do pecado é a morte. Deus é um Deus justo, né? Deus não é um Deus injusto. Deus é um Deus que vai cobrar aquilo que fazemos, aquilo que não é certo. Então Deus é um Deus justo. Deus é um Deus de amor, né? As pessoas sempre comentam mais do amor de Deus, né? Que Deus é amor. Mas Deus é justiça. Deus é justiça também, não é? Deus, ele tem... Deus age com justiça, né? Aqui fala que Deus é sempre justo. Ele nunca age de forma desonesta e retribui a cada um aquilo que merece. Deus é juiz que não comete erro. Deus espera que nós também pratiquemos a justiça. Então é isso que acontece. Deus é um Deus justo e Ele quer de nós também que nós pratiquemos a justiça. Então vamos lá continuar. Então, né, os anjos estavam lá conversando e de repente, né, até que finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor. Então aqui eu coloquei, né, os anjos, né? Depois eu coloco. Então aqui estavam os anjos, né? E eu coloquei aqui um diferente, né? Simbolizando o Espírito, né? Que foi lá e falar com Deus, né? Então aqui, até que finalmente um Espírito colocou-se diante do Senhor e declarou: sou eu que haverei de enganá-lo. E o Senhor lhe questionou: de que modo pretendes realizar isso? Então o Senhor perguntou para o Espírito, eu coloquei ele de uma forma diferente para vocês poderem entender, para não ficar igual aos anjos. Então ele perguntou qual é o modo, como você vai fazer isso, né? Então ele falou assim, o Espírito. Então ele falou assim, de que modo pretendes realizar isso? Ao que ele respondeu, eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. E ao que o Senhor afirmou, tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze o que deves fazer. Então o Espírito, Deus fala para o Espírito, né? Pergunta para ele o que ele iria fazer. E ele fala que ele seria um espírito
de mentira, né? Um espírito mentiroso. Que foi o que aconteceu? O que estava acontecendo com os 400 profetas? O que eles estavam fazendo? Não era isso que eles estavam fazendo? Eles estavam falando mentira. Né? Eles estavam falando que o rei poderia descer para guerrear, que o Senhor daria a ele a cidade. Mas era mentira. Porque o espírito mentiroso tinha ido e colocado mentira na boca dos 400 profetas. E Micaías estava ali falando para eles, olha, o Senhor, né, o Espírito apareceu lá no meio da reunião que o Senhor estava fazendo e ele falou que seria um espírito mentiroso e que ele colocaria mentira na boca dos profetas. Por quê? O salário do pecado é a morte. Acabe, ele não voltou para Deus. Então Deus, nesse texto, Deus fala que ele estaria enganando Acabe para que ele encontrasse a morte lá. Seria a morte de Acabe. Esse é o plano, porque o salário do pecado é a morte. Se nós não nos voltarmos daquilo que fazemos que é errado, né? Deus é um Deus justo. É Deus justo. Ele é amor, mas ele é justo também. Nós devemos fazer aquilo que é a vontade de Deus, né? Ouvir a vontade de Deus e praticar, né? Devemos ser praticantes, né? Não somente ouvintes, mas praticantes, né? Devemos ser justos, né? Naquilo que fazemos também. Então ele colocou um espírito mentiroso, né? Na boca dos profetas. Então e o Senhor fala que ele iria prevalecer, né? E daria certo aquilo que ele iria, né, que ele estava planejando em fazer. Então vamos seguir no versículo 23. Agora, portanto, o Senhor colocou um espírito mentiroso na boca de todos esses profetas, mas o Senhor é quem pronunciou contra ti a desgraça. Esse é o profeta Micaías falando, né? Que o Senhor tinha deixado permitido, porque o Senhor não é um Deus mentiroso, né? Ele não age com mentira, Deus é santo. Mas ele permitiu que esse espírito mentiroso, né, esse espírito colocasse mentira na boca dos profetas, não é? Então o profeta Micaías está falando aqui que ele permitiu, mas que as calamidades, que aquilo que o profeta Acabe tinha feito, foi Deus, ele relatou. Então ele falou todas as calamidades que o rei, né, já tinha feito em toda a sua caminhada, não é? Então, Zedequias, que era aquele profeta que fez os dois chifres, né, que ele falou que com os chifres simbolicamente, né, eles iam vencer porque eram chifres de ferro, né, estaria na mão deles a vitória. Então Zedequias, filho de Kenainá, deu um tapa no rosto de Micaías e interrogou: de que maneira o Espírito de Deus saiu de mim e foi falar contigo? Né? Eles estavam zombando novamente de Micaías, né? Falando como que o Espírito de Deus que estava nele, foi para Micaías, né? Mas Micaías era um profeta fiel a Deus. Era um profeta que não temeu nada. Que ele poderia ter medo, né? Imagine ficar ali com 400 profetas e só ele falando a verdade, até o próprio rei contra ele, não é? Mas ele foi fiel à palavra. E ele disse tudo aquilo que o Senhor revelou a ele. Então Micaías replicou: vê-lo-ás e compreenderás no dia em que tiverdes de vaguear de um aposento a outro aposento para te esconder. Aqui ele quer dizer que Zedequias ele iria envergonhar, né? Por tudo que ele fez e por das coisas que ele falou, ele iria se envergonhar. Então ele procuraria refúgio. Quando toda essa batalha acabasse, ele procuraria refúgio. Ele saberia que realmente aquilo que o profeta Micaías tinha falado, profetizado, era verdade e era da parte de Deus. Então o rei então ordenou: prende Micaías,
agora mesmo e conduze-o de volta a Amon, o governador da cidade, e Joás, filho do rei. Então ele pediu para, depois que tudo isso aconteceu, ele falou a respeito da profecia, do que iria acontecer, o rei falou que ele deveria tirar ele da presença deles, né? Levaria ele para Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E declarou assim: fala o rei, lançai este homem na prisão e alimentai-o com uma quantidade mínima de pão e água, até que eu retorne são e salvo da batalha. Mesmo assim, Acabe ainda estava pensando que ele iria voltar com vida da batalha. Então ele mandou prender o profeta Micaías, né? E por castigo, né? Por ele ter profetizado o que era mal, né? Nos olhos do rei Acabe, que ele seria tratado com um mínimo de pão e um mínimo de água. Que seria um castigo, né? Uma tortura para o profeta Micaías. Então, o profeta Micaías vira para ele e fala assim: contudo, Micaías afirmou: se voltares são e salvo, é porque Deus não se expressou pela minha boca. Então, Micaías aí depois ainda dá um tapinha no rosto do rei, né? Se você voltar são e salvo, é porque eu não falei da parte de Deus. Deus não me usou para falar todas essas coisas para você, né? Então, Deus é um Deus justo, um Deus que nos cobra, né? Como já disse, Deus é amor, né? Ele age com misericórdia, com bondade, com fidelidade. Ele nos guarda, nos protege, mas Ele quer isso de nós, né? Que nós sejamos justos, nós sejamos pessoas amáveis, pessoas que obedecem a palavra dEle, que andam nos caminhos do Senhor. Então, isso é o que Ele quer. Quando isso não acontece, quando nós não obedecemos e praticamos o que é mal, né? Deus age com a sua justiça, porque Deus é justo, né? Deus age com justiça, Deus vai fazer a justiça dele em nossas vidas, quando nós não praticamos. Mas a justiça de Deus é uma justiça com misericórdia, né? Deus é um Deus justo, Deus que faz, que pratica, que nos age, né? Nos traz de volta. Aquela pessoa que às vezes, muitas vezes faz o que é errado, mas que volta, né? Pede perdão, né? Se mostra diferente e arrependido diante de Deus. Muitas vezes acontece de ainda ter o castigo, né? Mas é diferente. Deus está ali para nos guardar, nos amparar. Mas o rei Acabe não agiu dessa forma. O rei Acabe, ele sempre praticou o mal. Então veio a justiça de Deus sobre a vida de Acabe. Porque aqui fala que o salário do pecado é a morte, né? Então esse foi o fim, né, do rei Acabe. Então Deus planejou a morte, né, de Acabe. Então é isso, crianças. A próxima aula vai ser a partir do versículo 29, que vai falar sobre a morte de Acabe, né, onde realmente vai acontecer. Isso aqui foi a profecia, né, que o rei Josafá e o rei Acabe estavam ali com os profetas. Então foi dita a profecia, porque eles estavam perguntando se eles desceriam ou não desceriam para guerrear. Então isso aqui era a profecia que estava acontecendo quando Deus fala para ele o que iria acontecer, né? E a partir do versículo 29 é onde realmente acontece a morte. Então, crianças, eu gostaria de falar o versículo dessa semana, né, que está em Salmos 11, versículo 7, que diz: porquanto justo é o Senhor e ama a justiça, os íntegros verão a sua face. Salmos 11, 7. Então, mais uma vez: porquanto justo é o Senhor e ama a justiça, os íntegros verão a sua face.
Aqui eu separei, deixa eu ver onde eu anotei. Então aqui, só para o íntegro aqui, só para não ter uma explicação. Então, o íntegro aqui seria uma pessoa honesta, né? Uma pessoa que age com honestidade. Né? Então, os íntegros verão a face de Deus. Né? Então, aqui, a pessoa que é íntegra, a pessoa que é honesta, que não foi o caso de Acabe, né? E aqui também no começo do versículo fala, porquanto justo é o Senhor e ama a justiça. Então, justo é aquele que age e vive segundo as normas da justiça. Então, Deus é um Deus justo, né? Ele nunca vai agir injustamente, né? Porque Deus é um Deus santo, um Deus amoroso e um Deus que está conosco todo o tempo, né? Então, esse é o versículo da semana. Porquanto justo é o Senhor e ama a justiça, os íntegros verão a sua face. Salmos 11, versículo 7. Crianças, muito obrigada por estarem aqui comigo mais uma vez, né, para essa escola dominical. Muito obrigada de coração, que vocês possam ouvir, né, ver o vídeo e decorar os versículos, né? Não sei se vocês já decoraram um outro, mas que possam decorar esse, né? Vou colocar aqui mais uma vez. Portanto, o justo e os... Não, porquanto justo é o Senhor e ama a justiça. Os íntegros verão a sua face. Né? Então, que vocês tenham uma ótima semana, uma semana abençoada. Né? Não esqueçam de ler o texto novamente, né? Pode ser os dois textos do começo, de 1 a 12 e de 13 a 28. E vocês podem continuar o texto também, né? E decorem o versículo e passem para a Cristina, né? No grupo, né? Que tem um grupo das crianças, que vocês possam decorar, né? E mandar para ela. Crianças, fiquem com Deus e uma ótima semana para vocês. E vamos orar para encerrar. Senhor, muito obrigada por esse dia, ó Pai. Muito obrigada pela oportunidade que o Senhor nos deu de aprender um pouco mais de Ti. Pai, seja com cada criança, que o Senhor esteja, Pai, fazendo que essa semente possa crescer em seus corações. Dá o entendimento, dá a sabedoria, ó Pai, para que elas possam cada dia aprender um pouco mais de Ti. Seja conosco e nos abençoe, ó Pai, e perdoa os nossos pecados. É o que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, tchau, crianças. Até a próxima.